Olá, me chamo Márcio Pereira dos Santos, sou acadêmico na Universidade Unicesumar, no curso de Bacharel em Teologia, e hoje estarei apresentando nesta videoaula um tema bastante importante, a qual fez e marcou história, na religião protestante, a qual conhecida como cristianismo. Nós iremos abordar aqui algo dentro de um panorama geral, dentro daquilo que foi proposto. E no caráter introdutório, nessa introdução, a reforma protestante, iniciada em 31 de outubro de 1517 por Martim Lutero, é um dos eventos mais significativos da história religiosa mundial. Compreender este movimento é essencial para os membros das igrejas evangélicas, pois suas raízes e impactos moldaram profundamente a fé e a prática cristã contemporânea. E dentro desse desenvolvimento, nós vamos falar sobre causas da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi motivada por uma série de fatores. Nós iremos aqui, nesta aula, destacar alguns fatores. Entre os principais estavam a corrupção dentro da Igreja Católica, como a venda de indulgências e a busca por uma maior proximidade entre o fiel e Deus. É interessante aqui que a corrupção dentro da Igreja Católica tomou uma proporção a qual não bastava crer que o sacrifício de Cristo era suficiente. O perdão pela fé e a justificação, ela já não era mais suficiente. E para isso eles, assim, acrescentaram o método de indulgência. Ou seja, você teria que pagar pelo teu perdão, você tinha que confessar primeiramente o teu pecado e depois, para, vamos dizer assim, adiantar o processo, você tinha que pagar indulgências. E isso era feito de acordo com o pecado e a condição financeira dos fiéis. E também a insatisfação com a autoridade papal e o desejo de retorno às Escrituras também foram catalisadores importantes. Ou seja, nós estudarmos mais a fundo, nós vamos ver que a Igreja Católica naquela época, principalmente na figura do Papa, ele tinha poderes para interferir na área econômica, religiosa, política, e nisso causou uma grande insatisfação, né? E Martim Lutero, ele, na sua insatisfação, ele, vamos dizer assim, brotou no coração dele o desejo de que todo povo, todo fiel, ou melhor dizendo, todos os fiéis voltassem para as Escrituras. Conhecemos aí alguns solas, né? Sola Gratia, sola Escritura, né? E somente Cristo, ou seja, só a Escritura, somente Cristo, somente a graça que pode trazer o homem pecador afastado por causa do pecado. Somente Jesus Cristo, somente a graça de Deus e somente as Escrituras, ela pode nos convencer do pecado através do Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E Martim Lutero, ele, creio eu, movido por Deus, ele ali
ele fica indignado, né? Fica insatisfeito com essa autoridade, e ele entende que somente Cristo é o suficiente, somente Cristo é o Senhor, e que a autoridade papal e a igreja, ela não está no mesmo nível ou maior do que as Escrituras. E nesta reforma também, isso trouxe o retorno às Escrituras, para que as pessoas pudessem verdadeiramente entender que a palavra de Deus, somente ela, pode transformar a vida das pessoas. E os principais eventos, aqui nós vamos mostrar aqui, o marco inicial da reforma foi a fixação das 95 teses por Martim Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Este ato desafiou diretamente a prática das indulgências e outras doutrinas católicas. Em 1521, Lutero foi convocado à Dieta de Worms, onde se recusou a retratar suas ideias. Ou seja, a Igreja Católica, na autoridade papal e sacerdócia, né, queria que Lutero deixasse de escrever, deixasse de pregar o que ele estava pregando, e que ele vinha deixar essa indignação, né, contra a Igreja Católica, contra a autoridade papal, contra a autoridade da Igreja, mas só que Lutero se recusou a fazer isso. Lutero, creio eu, que movido pelo Espírito de Deus, ele compreendeu que aquilo que o Papa, a Igreja Católica, fazia, né, mesmo ali dizendo ser um sacerdote de Deus, sendo ser uma autoridade de Deus, eles não estavam ali segundo as Escrituras Sagradas. Então, por isso, houve uma consequência. Como ele não se retratou, resultou em sua excomunhão, ou seja, ele foi excomungado, e Lutero teve que se exilar. E durante seu exílio, Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão. O que aconteceu com essa tradução? Isso tornou-se possível o acesso ao povo comum, ou seja, o povo comum que não era da elite teve acesso às Escrituras Sagradas. Alguns séculos atrás, ainda as missas elas eram celebradas em latim. Imagine só, né? Os católicos, os padres, os bispos, os papas, enfim, os que vieram, os padres jesuítas e os outros que vieram para o Brasil e foram estabelecendo igrejas, e ali eles rezavam as missas em latim. Quando os nativos do Brasil, vamos dizer assim, nível Brasil, né, eles não compreendiam o latim. E também outros, como Lutero estava na Alemanha, né, muitos também não entendiam o latim. E quando Lutero ele começou a traduzir a Bíblia, né, ele chegou na mão de pessoas comuns, que não era da elite. Então, eu creio que o próprio Deus, ele foi assim, trabalhando na vida de cada cidadão comum. Isso se tornou acessível. E as ideias reformistas, impulsionadas pela invenção da imprensa, né? Ou seja, quando a Bíblia foi impressa, né, Lutero ele pôde promulgar, divulgar de maneira mais rápida, e que todo cidadão
pudesse ter um exemplar da Bíblia Sagrada, algo que não era possível a um cidadão comum, a não ser os sacerdotes, né, o Papa, os padres, os seus auxiliares. E com isso também, isso trouxe algumas consequências, e consequências boas também. A Reforma Protestante, ela teve profundas consequências. A Igreja Católica se fragmentou, né, foi se dissolvendo no sentido de não tinha mais tanto domínio, tanto poder. Muitos fiéis deixaram de congregar, de comungar na igreja, porque o Evangelho começou a ser propagado, eles começaram a ter entendimento, com isso eles passavam a entender que aqui a autoridade do Papa, a autoridade da igreja, não estava acima das Escrituras. Eles puderam também compreender o que estava escrito, e com isso, né, com essa fragmentação da Igreja Católica, também foi dando origem a diversas denominações protestantes. Aqui temos alguns exemplos, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Nós não iremos aqui, devido ao tempo, explanar sobre luteranismo, calvinismo e anglicanismo, devido ao nosso tempo, mas eu creio que teremos outras oportunidades e assim estaremos trazendo com mais amplitude esses assuntos. E houve uma ênfase renovada da leitura individual da Bíblia, promovendo a alfabetização e a educação. Muitos, né, com a difusão do protestantismo, né, muitas denominações foram surgindo, e com isso eles aproveitavam, né, e faziam escolas, núcleos de alfabetização e outros, né? Culturalmente, a reforma ela também teve a sua importância. Ela influenciou na música, na arte, na literatura, além de também contribuir para o desenvolvimento de valores democráticos e direitos humanos. Hoje, muitos artigos do Código Penal foi retirado da Bíblia Sagrada. Se a gente vê Êxodo capítulo 20, você vai ver não matarás, não furtarás, né, ou não roubarás, e outros que também dentro do Código Penal também está inserido ali. Tem as suas consequências. Quem matar tem as suas consequências, quem roubar, né? Então, olha a importância da reforma, olha a importância da Bíblia Sagrada no desenvolvimento de valores democráticos e direitos humanos. E a Igreja Católica, ela foi perdendo, nesse período, aquele poderio que exercia sobre as nações na área econômica, na área social, na área política. E louvado seja Deus por isso, pela vida de Martinho Lutero, pela vida de outros também, né, que o acompanharam nessa jornada, homens e mulheres que Deus levantou nesse período para que o Evangelho pudesse chegar até cada um de nós no dia de hoje. E a conclusão, queria concluir aqui de uma forma tão simples e objetiva, mas com bastante conteúdo em tudo aquilo que nós falamos nesse curto espaço de tempo. A Reforma Protestante foi um movimento complexo e multifacetado que transformou a paisagem religiosa, cultural e social da Europa. Para a Igreja Evangélica atual, a reforma continua
a ser um lembrete da importância e da fidelidade às Escrituras e da necessidade de constante renovação espiritual. Louvo a Deus pela sua vida, que esteve comigo até agora nesse vídeo, e que nós possamos valorizar as Escrituras, que nós podemos louvar a Deus todos os dias por isso ter acontecido, e que nós possamos a cada dia viver as Escrituras de maneira correta, de uma maneira eficaz. E o próprio Senhor Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi através da mensagem de Martim Lutero, dizendo: somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras pôde abrir os olhos da Europa, pôde abrir os olhos não somente na Europa, mas também de todos os continentes. Que Deus vos abençoe, que você possa ficar com gostinho de quero mais, que você possa meditar nessa breve, podemos dizer, nesse breve panorama sobre a Reforma Protestante. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.